Bom dia, meus irmãos, que a graça e que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos. Louvamos a Deus por seu amor, por sua bondade, por sua infinita misericórdia. Nós somos da Capela Missional, eu sou Rogério Nascimento e com muita alegria estou aqui para a transmissão deste culto. Nós que estamos numa fase de transição, num período de transição de local de culto. Por isso nós estamos fazendo este culto hoje de forma de live, né, de forma transmitida pelo Instagram, pelo Facebook, depois também pelo YouTube. Sejam todos bem-vindos, acompanhem conosco até o final este culto, que nós teremos uma maravilhosa ministração da palavra. No domingo que vem, se Deus quiser, nós já vamos estar fazendo nosso culto presencial num local que vai ser anunciado durante a semana. Então, o novo local, né, o nosso local do próximo culto presencial, que vai ser domingo que vem, dia 13, nós avisaremos no Instagram, no Facebook, no WhatsApp, enfim, por meio das nossas comunicações, tá bom? Então, que o Senhor abençoe. E para nós começarmos nosso culto, eu quero ler o texto que se encontra no Salmo 20, que diz assim: O Senhor te responda no dia da tribulação, o nome do Deus de Jacó te eleve em segurança. O seu santuário te envie socorro e desde Sião te sustenha. Amém. Que o Senhor seja com todos, que a bênção do Senhor seja com todos. Vamos orar a Deus. Senhor Deus eterno, nós te bendizemos, nós te glorificamos, pois o Senhor é maravilhoso, digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Ó Deus, que a tua boa mão seja com todos que estão acompanhando este culto, que estão cultuando conosco, e a todas as famílias, Senhor, que a tua bênção alcance, e tanto grandes quanto pequenos, que sejam abençoados por ti, com a tua mão poderosa, com a tua mão de bondade, de misericórdia. Nós oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, nós vamos agora, quero convidar vocês agora para acompanhar, né, o cânticos, né, 2 cânticos com o nosso irmão Jean. Bom dia, irmãos. Vamos louvar o Senhor. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, tu és soberano. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, mas apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo, e mas apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo, tu és
apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também, e este amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo, esse amor, mas esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Abre mão da sua glória, semelhante a homem, se esvaziou, servo tornou, e a si mesmo se humilhou, e como a morte e morte de cruz, mas o grande Deus, o nosso Pai, o exaltou e lhe deu o nome que é sobre todo nome, nos céus e na terra, e debaixo da terra, o nome de Jesus, todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Sobre todo nome, nome sobre todo nome, Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz, Jesus. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome, Jesus. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Amém. Que alegria, que satisfação. Nos domingos nós podemos ter o nosso culto, nós cultuarmos a Deus. Mais uma vez, quero comunicar, né, que nós estamos fazendo nosso culto nessa live, nessa transmissão, porque nós estamos numa fase, né, num período de transição de local de culto. Nós não estamos mais nos reunindo onde estivemos nos últimos 3 anos, e nós estamos nessa fase de transição. Então, no domingo que vem, nós teremos nosso culto presencial, e durante a semana nós estaremos comunicando, então, por todos os meios, né, da nossa comunicação, o novo local de culto. E hoje, então, eu quero convidar vocês para desfrutar desse momento, para desfrutar deste culto,
e também nós vamos ter agora a pregação da palavra, e depois da palavra nós convidamos a todos vocês para participar da ceia conosco. E hoje quem vai trazer, né, a bendita palavra, a bendita exposição da palavra, é o nosso irmão Jean, que esteve cantando aqui conosco. Então eu convido o Jean para fazer a exposição da palavra. Amém, meus irmãos. Que alegria poder falar com a minha igreja. Que alegria poder pegar a palavra do Senhor aos meus irmãos. O Senhor preparou o domingo para que nós pudéssemos desfrutar, não apenas do nosso lazer, mas dele, através do nosso culto. Meus irmãos, vamos ler o capítulo 1 de Eclesiastes. Então, nós vamos fazer a exposição do capítulo 1 de Eclesiastes, do versículo 1 até o versículo 11. Vamos ler o capítulo 1 de Eclesiastes, do versículo 1 até o versículo 11. Essa exposição, esse sermão expositivo, temático expositivo, tem justamente por tema o drama da desesperança. Então, vamos ler a palavra do Senhor, Eclesiastes capítulo 1. Palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? Geração vai e geração vem, mas a terra permanece para sempre. Levanta-se o sol e põe-se o sol e volta ao seu lugar, onde nasce de novo. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte. Volve-se e revolve-se na sua carreira e retorna aos seus circuitos. Todos os rios correm para o mar e o mar não se enche. Ao lugar para onde correm os rios, para lá tornam eles a correr. Todas as coisas são canseiras tais que ninguém as pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem se enchem os ouvidos de ouvir. O que foi é o que há de ser. E o que se fez, isso se tornará a fazer. Não há, pois, nada de novo, debaixo do sol. Há alguma coisa que se possa dizer, vê, isto é novo? Não. Já foi nos séculos que foram antes de nós. Já não há lembrança das coisas que precederam. E das coisas posteriores também não haverá memória entre os que hão de vir depois delas. Amém. Meus irmãos, nessa passagem de Eclesiastes, primeiramente trazendo um contexto textual mesmo e até mesmo histórico, o livro de Eclesiastes ele se encaixa naquilo que nós chamamos de livros sapienciais, ou livros de sabedoria. Juntamente com Salmos, Provérbios, Jó, Cântico dos Cânticos, são livros que não necessariamente narram uma história literal, mas que têm o intuito de trazer ensinamentos a nós, verdades eternas através de homens usados por Deus para transmiti-las. E Eclesiastes ele é um desses livros sapienciais, que ele possui justamente essa literatura própria, uma literatura não histórica, mas uma literatura um pouco mais pedagógica, digamos assim. A gente tem que ter um cuidado todas as vezes que nós vamos falar sobre os livros sapienciais, porque em um primeiro olhar nós temos a impressão de que é um livro fácil de se compreender, que é um livro fácil de se extrair a sabedoria que dele provém, e de fato é. No entanto, nós temos que ter certo cuidado ao ler esses livros, porque ele, justamente por ter essa linguagem um pouco mais maleável, um pouco mais universal, que todo mundo consegue entender, ele é também passível, muito facilmente, de ser manipulado. Então nós temos que não utilizar os textos de sabedoria para tirar a sabedoria que nós bem entendermos. Não, mas nós devemos entender diante do contexto e não manipular a sua interpretação, e trazendo aquilo que o próprio contexto tem como ensinamento a nós. E é isso que nós vamos tentar fazer aqui hoje, do versículo 1 até o versículo 11 do capítulo 1 de Eclesiastes.
Então, o contexto temático da carta, né, ele traz uma concepção de uma constante e permanente crise na realidade. A máxima de Eclesiastes é: a realidade vive em crise. E, por consequência, essa crise tem por consequência a nossa atitude e a nossa natureza pecaminosa. Em Romanos 3, isso nos deixa muito claro, quando fala no versículo 10, como está escrito, não há um justo sequer. Versículo 11, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. 12, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, e não há quem faça o bem, não há um sequer. Então, por que essa nossa realidade vive em crise? A resposta é porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Um dos efeitos do pecado é justamente a vida em crise nessa realidade. As influências da temporalidade vã e vazias, sem necessariamente, justamente pela queda, esse apego e esse sentido dado em Deus. Então, se nós não temos um sentido eterno, um sentido bom, nossa realidade não tem também como ser plenamente boa. Ela vive em crise. E o texto de Eclesiastes vai falar da vaidade das vaidades, que tudo é correr atrás do vento. O contexto de Eclesiastes nos mostra isso. Que tudo é correr atrás do vento, que não há um propósito na nossa vida temporal que, por eles mesmos, tenha um sentido permanente. Tudo é correr atrás do vento. Mas o que é esse vento, né? Tem o termo ravel aqui, que é o vaidade, que é mais traduzido do hebraico, seria melhor traduzido como vento ou como vapor, algo que a gente até consegue ver, mensurar, mas não consegue alcançar. Não é tangível a nós. Mas é justamente essa analogia que o autor de Eclesiastes utiliza para falar dos nossos anseios, das nossas tentativas de trazer sentido à nossa vida. Elas são como vapor. A gente tenta e não consegue alcançar. Porque por nós mesmos e pela nossa própria natureza, isso não é capaz de acontecer. Então, no versículo 1 vai falar que a palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Algumas questões textuais aqui, só para entendimento de todos. Não se tem necessariamente um entendimento claro acerca do autor. Convencionalmente, nós acreditamos que seja Salomão, porque fala que é rei de Jerusalém, filho de Davi. Né? É uma visão tradicional, mas talvez seja duvidosa, porque talvez seja um pseudônimo ou alguém querendo se utilizar da sabedoria que já era atribuída a Salomão para escrever um livro de sabedoria. Apesar disso, né, a gente não tem dúvidas que se trata do cânon bíblico. Se trata de um livro inspirado, se trata da mensagem de Deus dada a nós, revelada a nós, e que deve ser estudada, apreciada por nós. Né? Muitos dizem que o livro de Eclesiastes se trata, na verdade, de um diálogo onde dois oradores estão expondo suas visões da vida, um totalmente pessimista no início e ao final do livro um mais otimista, trazendo esperança. Mas nós não temos comprovações disso, são especulações. Há também quem diga que é uma espécie de monólogo onde um orador, né, esse pseudônimo de Salomão ou o próprio Salomão, está expondo sua vida e as fragilidades da vida diante de um público, de uma plateia. Mas, como eu já disse, o que não resta dúvidas é sobre a inspiração desse livro. Ela provém do Senhor e a gente até tem entendimento que ela provém do Senhor porque tem uma reciprocidade com a nossa realidade. Quem aqui não acredita que de fato a realidade vive em crise? Nós somos assolados por doenças, por vírus, como o coronavírus, somos assolados por guerras, como a atual na Ucrânia, e isso tudo é fruto de uma natureza caída e dependente do Senhor, mas que não consegue enxergar isso por seus próprios olhos. Será que nós nos identificamos com essa realidade em crise? Pois bem, afinal de contas, falando agora do versículo 2, vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Mas afinal, tudo é vaidade mesmo?
o contexto de Eclesiastes, o autor nos fala que vaidade é tudo aquilo que nós colocamos acima de Deus. Tudo que nós colocamos acima de Deus é vaidade. Então, ao declarar que tudo é vaidade, o autor está falando que o ser humano, em sua própria corrupção, coloca tudo acima de Deus. E por isso se torna vaidade. Como eu disse, essa palavra vaidade, ela é do hebraico ravel. Vaidade, não sei se seria uma melhor tradução, mas porque traz essa noção de ilusão, desse vento que a gente pode até sentir, pode até gostar daquela brisa, mas não consegue mensurar, não é tangível a nós não conseguimos alcançá-lo plenamente. E isso é correr atrás das coisas temporais sem Deus, é correr atrás do vento. Isso é vaidade, é ravel. Então não é um conceito propriamente dito, mas é mais um símbolo. Esse vento, esse vapor, o qual nós não conseguimos nos apropriar plenamente. E tudo aqui significa absolutamente tudo. Tudo que está debaixo do sol. Uma das grandes figuras de linguagem que o autor de Eclesiastes utiliza é a vida debaixo do sol. Essa vida debaixo do sol é justamente esse ravel, o mundo de vaidades, o mundo onde Deus não é prioridade. E o debaixo do sol, então, é o palco da nossa vida. Versículo 3 diz: que proveito tem o homem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? O enfado da carne é a priorização do materialismo. Isso invadiu a própria igreja, muitas vezes, quando o evangelho da salvação foi trocado, substituído por benefícios materiais. A partir do momento que nós enfatizamos que a vida debaixo do sol é a nossa vida primariamente, nós estamos assumindo uma postura materialista, onde um Deus que é espírito e que age nas nossas vidas espiritualmente não tem lugar. A vida debaixo do sol é o palco da nossa vida. E se nós não temos aspirações de uma vida acima do sol, essa vida debaixo do sol será apenas enfado e vaidade. Nós não podemos trocar o Deus da salvação, que é o Deus que nos promete novos céus e nova terra, ou seja, uma vida debaixo e acima do sol, uma vida além dessa realidade. Nós não podemos trocar esse evangelho de salvação, que nos promete uma realidade eterna, acima do sol, por a curta temporada de uma vida debaixo do sol. Dá a entender, portanto, essa vida debaixo do sol, que existe algo acima do sol e que, por mais que não haja uma completa compreensão do que isso significa exatamente, o que há acima do sol é muito mais excelso, perfeito e, o melhor de tudo, sem vaidade. Isso é duro, inclusive, pensar para nós que temos o nosso coração, obviamente como cristãos cremos que nós somos já regenerados, mas ainda sofrendo as penosas ameaças desse mundo e influências desse mundo. Vivermos uma vida sem vaidade é uma vida difícil de se pensar. No entanto, quando nós entendemos vaidade como aquilo que nós priorizamos diante de Deus, ao invés do próprio Deus, nós entendemos que a realidade acima do sol é uma realidade onde o Senhor vai ser glorificado. E isso deve ser um desejo do cristão. A glória do Senhor Jesus. E ainda mais crer que onde sua glória será plenamente efetivada, ou seja, na vida acima do sol, isso deve nos motivar a viver essa vida debaixo do sol. Então, como eu estou falando, esse entendimento de que existe algo acima do sol excelso, perfeito e sem vaidade, não só pode, mas deve nos motivar a ter esperança acima do sol. Lembre-se que eu falei que o tema dessa palavra é o drama da desesperança. No entanto, é um trocadilho, porque essa desesperança do mundo atual, na verdade, deve produzir em nós a certeza de que existe um mundo que está por vir, onde a nossa esperança está firmada.
Então, esse entendimento deve nos motivar à esperança acima do sol, mesmo em meio à crise. Em Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16 e 17, diz o seguinte: por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior, debaixo do sol, se corrompa, contudo o nosso homem interior, regenerado pelo Espírito Santo, se renova dia em dia. Por quê, cristãos? Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda a comparação. Então a desesperança dos dias atuais deve produzir, na verdade, esperança de uma vida eterna que terá um eterno peso de glória. Por quê? Porque a vida sem os olhos eternos é uma eterna tragédia. Do versículo 4 até o versículo 11, eu enfatizo os versículos 9, onde diz que o que é, o que foi é, o que há de ser. E o que se fez, isso se tornará a fazer. Nada há, pois, de novo debaixo do sol. Os olhos, a vida sem olhos eternos é uma eterna tragédia. No versículo 4, nesses versículos do 4 ao 11, ele retoma o conceito do versículo 2 de vaidade, tudo é vaidade, relatando e enfatizando a mesmice de uma vida sem propósito, de uma vida finita. A circularidade da vida é enfadonha e não preenche o vazio que está em nós. A partir do momento que nós não temos uma concepção da eternidade, a partir do momento que nós não temos dimensão da eternidade e não ansiamos pela eternidade, a nossa vida se torna circular e enfadonha, porque nós vivemos na mesmice da nossa finitude. E isso acaba por provocar um vazio, o famoso vazio existencial, que muitos se preocuparam ao longo da história e que assola todos os seres humanos. Esse vazio, conforme o filósofo francês Blaise Pascal, ele tinha uma analogia muito bacana, ele era cristão também. Ele falava que esse vazio a que todos procuram preencher, ele tem o formato de Cristo. E não há nada que preencha isso que somente Cristo pode preencher. Porque não adianta eu tentar encaixar outras coisas que não têm a forma de Cristo. Nosso vazio só se preenche com Cristo. E esse enfado que o autor de Eclesiastes nos diz, e fala enfadonhas vezes sobre o enfado, é proposital em toda essa trama. Visto que ele quer enfatizar que somos vapor, que nossas ambições somos esse vapor. E que não existe fundamento, algo tangível, palpável na nossa vida, quando não existe um propósito eterno. Nós podemos ganhar o mundo, mas do que adianta ganhar o mundo e perder a alma? No final das contas, tudo é vaidade. A questão, meus irmãos, é que o homem em si, ele não tem poder de mudar a realidade. Ele não tem poder de mudar a sua própria realidade. Isso pode ser escândalo para alguns, mas o homem não tem poder de mudar a sua própria realidade, porque ele é escravo da sua própria natureza, ele é escravo do seu próprio pecado. A única possibilidade dada ao homem de se livrar do enfado da vida, da vaidade dessa vida debaixo do sol e de parar de correr atrás do vento, é quando Deus se manifesta soberanamente na sua vida, demonstrando a ele o propósito da vida, o sentido da vida e a necessidade que todos temos de estar diante de Deus. Porque uma vez estando diante de Deus, nós não estamos mais correndo atrás do vento, mas estamos prosseguindo para o alvo, que é Cristo.
Deus demonstra isso tudo, todo esse contexto de enfado, de vaidade, debaixo do sol, demonstra a soberania de Deus na história da criação, a partir do momento em que Ele exige de nós completa adoração. E que Ele demonstra, sem mim, nada podeis fazer. Pois bem, meus irmãos, para não ser muito prolongado, vou tentar fazer algumas aplicações mais específicas sobre isso. Meus irmãos, o problema não é ter ou desejar coisas temporais. Nós podemos ter o desejo legítimo de ter uma casa, um carro, né? Um bom emprego, estabilidade financeira. O problema não é desejar ter essas coisas temporais, mas sim tê-las e desejá-las sabendo que são temporais e não dando valor de eternidade a coisas que são temporais. Nós não devemos ter como foco na nossa vida as coisas temporais. Nós devemos buscar como um instrumento, como um meio de campo para atingirmos as coisas que realmente importam, que é uma vida fiel ao lado do Senhor. Essas coisas são questões secundárias na nossa vida e que devem ser motivados pela primordialidade que é o nosso Senhor. O drama deve provocar, esse drama da vida deve provocar reações em quem compreende seu verdadeiro sentido. Que Cristo é a razão que satisfaz a nossa alma, que faz suportarmos o enfado e preenche esse vazio existencial. E a partir do momento em que nos traz sentido, esse sentido só é contemplado a partir do momento que nós entendemos que Cristo é o Salvador. E a salvação da nossa alma deve justamente trazer o descanso necessário às nossas vidas enfadonhas. Nós vivemos o enfado apesar dele, porque cremos numa realidade acima do sol, a partir da salvação em Cristo Jesus. A grande questão, meus irmãos, que nós devemos refletir é que por Cristo, essa desesperança, essa crise debaixo do sol, gera esperança. Ou um sentido de uma esperança da desesperança. Em suma, Eclesiastes, e aqui eu já estou terminando, e especificamente esse trecho do versículo 1 ao 11 do capítulo 1, aprofunda as implicações da queda na nossa vida, de uma vida sem Cristo e antes de Jesus, preparando o palco para que o próprio Jesus venha como Salvador e Libertador da nossa vida. Então, se nós temos uma vida hoje, você que não é cristão, ou se você se lembra da sua vida sem Cristo, uma vida enfadonha, uma vida procurando sentido, uma vida sem olhos eternos, saiba que isso existe para que Cristo venha como Salvador e Libertador da nossa alma. A relação de Eclesiastes e a salvação da nossa alma depende de entender quem nós somos. E é isso que o autor de Eclesiastes quer falar. Quem nós somos? Nós somos vaidade. Nós corremos atrás do vento. É isso que nós somos. Então, para sermos salvos, nós temos que entender isso. Quem nós somos? Não somos capazes de suportar o enfado. Faz como que nos desapeguemos e percamos tudo, a fim de que Cristo se torne o nosso tudo. Para o cristão que vive na esperança, saiu da desesperança da vida, mas que hoje vive na esperança, ele não se importa efetivamente, plenamente com as coisas temporais. Ele não se importa, inclusive, de perder tudo, porque ele sabe que ganhou tudo com Cristo. O que realmente importa, ele ganhou com Cristo. Meus irmãos, que nós tenhamos os nossos olhos cativos ao Senhor. Nosso coração, ele necessita de Deus. Para encerrar, eu quero falar uma frase de Agostinho, clássica frase das Confissões, onde ele diz: fizeste o Senhor para ti, e o nosso coração anda inquieto, enquanto não descansar em ti.
Graças a Deus. Somente no Senhor temos o descanso necessário na vida debaixo do céu. Amém. Amém. Graças a Deus. Glorificado seja o nome do Senhor. Glorificado seja o nome do Senhor. Glorificado seja o nome do Senhor. Pai, Filho e do Espírito Santo. E eu quero orar para que essa palavra, né, ela seja energizada pelo Espírito Santo na tua alma, no teu coração e na tua mente. Senhor Deus eterno, que essa palavra, Senhor, que foi ministrada pelo Jean, fique gravada nos corações, que as mentes, Senhor, fiquem cativas dessa palavra tão tremenda e maravilhosa. O nosso descanso neste mundo debaixo do sol é o convite do nosso Senhor Jesus Cristo para descansarmos nele. Te louvamos, te bendizemos. Amém. Amém. Meus irmãos, que alegria, que alegria, que alegria, que alegria, que felicidade a gente poder estar aqui compartilhando a palavra e cultuando junto, né? Os irmãos estão em casa. Hoje toda a nossa igreja está em casa assistindo ou pelo Instagram ou pelo Facebook ao vivo, ou mais tarde vão assistir, né? Estão assistindo então agora mais tarde, para quem está vendo no YouTube, o nosso culto, porque muitos irmãos assistem também no YouTube e a nossa pregação, nosso culto é baixado sempre depois aqui da live no YouTube. Então que o Senhor abençoe a todos vocês, que seja um refrigério essa palavra, que nós temos a possibilidade do descanso no Senhor. Eu quero convidar os irmãos todos para a gente, então, agora participarmos da ceia do Senhor. Eu estou aqui, né, com a Adri, com o Jean, com a Marcela. Nós estamos cultuando juntos. Que alegria a gente cultuar. E a palavra do Senhor, o próprio Senhor Jesus disse, né, onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Ou seja, ali é um culto, né? Se estão 2 ou 3 falando a palavra, compartilhando a palavra, compartilhando as coisas celestiais, ali está o nome do Senhor sendo glorificado. E nós estamos aqui glorificando a Deus, né? E nós vamos então participar da ceia do Senhor. E a palavra do Senhor nos diz, né, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. Jean, me alcança aqui o pão. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes o pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Amém. Senhor Deus eterno, nós te louvamos, te bendizemos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E te pedimos, Senhor, te damos graças pelo pão e te pedimos a bênção para o cálice. E também, Senhor, a todos que estão participando conosco remotamente, ó Deus, que sejam abençoados, que desfrutem dessa comunhão, que é comer o pão e beber do cálice, a participação na morte do Senhor, no corpo e no sangue do Senhor. Nós te louvamos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Como, meus irmãos? Graças a Deus. Bebam em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te glorificamos. Glória seja dada ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. E em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nós louvamos o teu nome, ó Deus eterno. Te glorificamos, te bendizemos, e que este culto, Senhor, com os louvores, com as orações, com a leitura da palavra, com a pregação da palavra, com a participação no sacramento da ceia do Senhor, que este culto seja um meio de graça a alcançar e a abençoar a todos que estão participando.
Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo nós oramos. Amém. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Meus irmãos, estamos chegando ao final do nosso culto de hoje, da nossa transmissão. Mas antes eu quero dar alguns avisos, né? Quero avisar novamente que, se Deus quiser, durante a semana, nós estaremos divulgando o nosso local do culto presencial do próximo domingo. E aí eu gostaria que toda a igreja, né, toda a capela missionária estivesse reunida, porque já faz mais de 2 anos, aliás, quase 2 anos, né, 23 meses que nós não reunimos todos os nossos irmãos num lugar só. Durante todo esse tempo a gente ficou um período sem culto, depois voltamos aos cultos presenciais com restrições de pessoas, né, de número de pessoas, depois paralisamos novamente 1 mês, 2 meses, no início de 2021, depois voltamos com restrições e tivemos o ano todo com restrições de local, mas no domingo que vem, assim que nós anunciarmos o nosso novo local, que vai ser aqui pertinho, que é um local provisório, até a gente conseguir o nosso local definitivo, né, nos ajude em oração nisso, mas eu gostaria então que todos viessem também, convidem pessoas, convidem amigos, familiares, né, para vir ao culto domingo que vem, no local que nós vamos anunciar durante a semana, porque vai ser um local onde não haverá restrição de lugares, né, não vai haver inscrição, todos são convidados para participar do culto. Meus irmãos, também eu quero destacar que amanhã à noite, às 20 horas, teremos a nossa aula bíblica. Amanhã, às 20 horas, nós teremos a nossa aula bíblica. Eu quero começar amanhã, até a gente ter uma série, né, nós vamos ter 2 aulas por semana, uma na segunda e outra na sexta-feira. Então, amanhã, durante um período, né, quando nós fizermos a exposição de um livro bíblico, então nós vamos fazer esta aula de segunda-feira, aprofundando as pregações do domingo. E nas sextas-feiras, o tema, né, doutrinário para a igreja. Mas amanhã, eu vou começar então a nossa aula bíblica com os temas doutrinários, e amanhã nós vamos falar sobre o que é o propósito da vida, já que o Jean falou hoje sobre Eclesiastes 1, né, sobre a vida debaixo do sol e que há sentido nela, né? Nós vamos amanhã então trazer um estudo, uma aula bíblica sobre isso, usando a primeira pergunta, né, do breve catecismo de Westminster. Qual é a finalidade, né, do ser humano? Qual o propósito do ser humano? Por que o ser humano foi criado? Por que nós existimos? Essa vai ser amanhã então a temática da nossa aula bíblica, amanhã às 20 horas, nessa segunda-feira às 20 horas. Então, a aula vai ser ao vivo no YouTube, no Facebook, no Instagram, e depois também estará no YouTube, tá bom? Então, que o Senhor abençoe vocês. Lembrando que nós estamos no início do mês, nós precisamos muito, meus irmãos, muito que os irmãos contribuam. Nós ainda temos um mês de aluguel, de água, de luz, de fevereiro para pagar, para acertar no prédio onde nós estávamos. Precisamos viabilizar, né, o novo local também que nós vamos pagar, né, para a gente ter o culto, um aluguel dominical. Então, nesse mês, a gente precisa mais do que nunca da contribuição de todos. Então, se esforcem, se empenhem, se empenhem por contribuir e mandar a sua contribuição. Quem não sabe como, né, pergunte-nos como e nós vamos responder, tá bom? Também quero lembrar que quem quiser contribuir também com o nosso banco de alimentos, nós estamos atendendo muitas famílias, várias famílias, e são uma bênção quando a gente consegue fazer isso. Orem também por nossos irmãos da Ucrânia e não odeiem os irmãos da Rússia, né? Porque a Rússia não é o Putin, né? Orem pelo Putin para que ele dobre o seu coração. Ore pelo Putin para que ele se converta, se arrependa dos seus pecados, da sua maldade, da sua crueldade, da sua ambição de dominador. Ore e ore pela igreja russa, que sofre também, pela igreja da Ucrânia, que sofre muito mais, né? Sofre muito mais. E nós temos o dever, né, de interceder pela paz em Jerusalém. Só que na nova aliança, Jerusalém
é a igreja, né? É o mundo de Deus, né? Então, que o Senhor abençoe a todos vocês. Orem por nós, orem uns pelos outros, empenhem-se pela igreja e que o Senhor abençoe a todos. Amém? Então, que o Senhor abençoe vocês. Não esqueçam, então, amanhã, às 20 horas, nós teremos a nossa aula bíblica. Acompanhe, assista e compartilhe, mande a sua pergunta, curta, e vai ser muito bom. Que o Senhor abençoe a todos. Eu quero convidar vocês, então, para a gente encerrar nosso culto de hoje, orando, em primeiro lugar, a oração do Senhor, a oração do Pai Nosso. Ore comigo, então, a oração do Senhor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Senhor Deus eterno, nós te louvamos, te bendizemos e te glorificamos. Eu quero te agradecer, Senhor, por este domingo, te agradecer por este culto, te agradecer pela possibilidade dessa transmissão, te pedir também o encaminhamento, Senhor, para o próximo domingo, que tudo dê certo, Senhor, que nós tenhamos entre amanhã e depois, no máximo, o local para divulgarmos para todos, onde será. Que o Senhor tome a frente e encaminhe e nos abençoe nessa semana. E abençoe a todos, grandes e pequenos. Ó Deus, eu oro, Senhor, por saúde, por provisões, segundo a tua doce providência, Senhor, que haja provisão na casa de todos, que haja provisões na casa de todas as famílias que nos acompanham agora, que haja o pão de cada dia, que haja paz, que haja alegria, que haja felicidade, que a tua bênção seja o fator, não a sorte, mas que a tua bênção seja o fator das tuas provisões, da alegria, da felicidade nos corações de cada um. Abençoa os grandes, pequenos, os mais novos, os mais velhos, os solteiros, os casados, as nossas crianças. Estende a tua mão, Senhor, estende a tua mão. Que o teu nome seja glorificado, que o teu nome seja glorificado. Também coloco em oração a Tanise, que está de aniversário hoje. Estende a tua mão sobre a tua filha, que haja paz, saúde, alegria na casa da tua filha. Em nome do Senhor Jesus, estende a tua mão, estende a tua mão, estende a tua mão. Ó Deus, aqueles que estão doentes, que eles sejam curados, aqueles que estão passando por crises emocionais, que sejam supridos com a tua graça, com a tua doce graça, com a tua maravilhosa graça, Senhor, e alcançados por tua benevolência e por tua misericórdia. Nós oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Meus irmãos, tenham um dia abençoado, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Deus abençoe e até amanhã à noite às 20 horas. Amém.